Em 2025, em um deserto aparentemente calmo, próximo a uma área mineral protegida, um trabalhador interrompeu sua rotina ao notar algo incomum no céu. Ele erguia o telefone a tempo de registrar um objeto de aparência metálica deslizando acima do horizonte. O movimento era rápido demais para qualquer identificação clara, e em poucos segundos o objeto desapareceu completamente. A poeira espessa suspensa no ar agravava ainda mais a dificuldade de visualização, criando um cenário quase irreal. Mais tarde, autoridades afirmaram que nenhum drone possuía autorização para sobrevoar aquela zona restrita naquele dia. A situação se tornou ainda mais perturbadora quando, logo após o avistamento, os minerais armazenados no local desapareceram sem deixar vestígios. Em questão de horas, toda a operação foi suspensa, sem qualquer explicação plausível. A sequência dos eventos não parecia fruto do acaso. Tudo indicava uma ordem precisa, calculada, como se cada passo tivesse sido planejado antecipadamente. Para muitos, o objeto não estava apenas cruzando o céu, mas fazia parte de uma ação organizada, conduzida por forças poderosas e protegida por um silêncio cuidadosamente mantido. Um orbe silencioso que para alguns jamais havia partido de fato, apenas aguardava o momento certo para retornar. No dia 19 de novembro de 2025, uma família aproveitava um momento tranquilo à beira-mar, em Barcelona, quando algo inesperado chamou a atenção. Lentamente, um objeto começou a emergir da água. Ele pairava logo acima da superfície do mar, com um formato liso e metálico, refletindo a luz de maneira estranha. Não produzia som algum, movia-se paralelamente à costa com precisão e controle, sem qualquer semelhança com aviões, helicópteros ou drones conhecidos. O registro em vídeo rapidamente se espalhou pela internet, despertando curiosidade e inquietação. Muitos espectadores destacaram o modo deliberado como o objeto se deslocava, como se estivesse analisando a região. Alguns acreditaram que se tratava apenas de uma breve inspeção da costa antes de desaparecer novamente. O que causou ainda mais estranhamento foi a quase total ausência de interesse por parte das autoridades. Após o ocorrido, nenhuma investigação pública significativa foi anunciada, deixando a pessoa que filmou com a sensação incômoda de ter sido uma das poucas a realmente compreender a gravidade do que havia testemunhado. Em uma cordilheira isolada e pouco visitada, um caminhante solitário seguia sua trilha quando acabou registrando algo completamente fora do esperado. Entre picos altos e recortados, um objeto metálico cruzava o ar em absoluto silêncio. Seu deslocamento era suave, contínuo e perfeitamente controlado, sem qualquer semelhança com helicópteros ou jatos convencionais. A região era remota e de difícil acesso, o que tornava improvável a hipótese de um voo comum ou treinamento militar. Quando o vídeo começou a circular online, uma mesma ideia passou a se repetir entre os espectadores. E se algo já estivesse escondido há muito tempo naquelas montanhas? Após a viralização do registro, o local antes esquecido passou a atrair visitantes curiosos, transformando-se rapidamente em um ponto de grande interesse. A tranquilidade da região foi substituída por expectativa e especulação, como se todos aguardassem a repetição do fenômeno. Em Volgogrado, na Rússia, um motociclista tomou uma estrada errada e acabou se aproximando de uma área restrita onde não deveria estar. De repente, um estrondo profundo ecoou pelo céu, chamando sua atenção imediatamente. Ao olhar para cima, ele viu 2 helicópteros militares voando a baixa altitude entre os prédios. Suspenso abaixo deles, havia algo incomum. O objeto era redondo, liso e metálico, lembrando de forma inquietante os discos descritos em relatos antigos de avistamentos. Aquele momento alterou completamente a percepção do motociclista sobre o local. Já não parecia apenas uma zona militar comum, mas um espaço secreto, projetado para transportar discretamente objetos que jamais deveriam ser vistos pelo público, longe de olhares curiosos e de qualquer questionamento oficial.
Durante um voo comercial sobre cadeias montanhosas, um passageiro filmava casualmente a paisagem pela janela do avião, quando algo entrou subitamente em seu campo de visão. A princípio, parecia apenas um reflexo no vidro, mas a maneira como se movia rapidamente descartou essa possibilidade. O objeto aproximou-se da aeronave de forma calma e controlada, acompanhando seu ritmo sem emitir ruído algum. Por alguns instantes, manteve-se próximo, estável, quase como se estivesse observando o avião e seus ocupantes. Então, sem qualquer aviso, acelerou de maneira abrupta e desapareceu no céu. Para muitos que assistiram ao vídeo posteriormente, aquela saída repentina foi suficiente para eliminar qualquer dúvida de que se tratava de algo incomum, compartilhando o mesmo espaço aéreo de forma intencional. Na Califórnia, um motorista voltava para casa quando percebeu uma esfera vermelha brilhante pairando sobre colinas próximas. À primeira vista, lembrava um simples balão, mas não havia cordas, não havia oscilação, nem sinal de vento que justificasse sua permanência no ar. O objeto se movia sozinho, lentamente e com suavidade, como se estivesse se guiando de maneira autônoma. Seu comportamento transmitia uma sensação inquietante, mais próxima de observação do que de acaso. Quando comparado a avistamentos semelhantes registrados anteriormente, tornava-se cada vez mais difícil ignorar um padrão emergente. Diferentes formas, diferentes altitudes, mas a mesma presença silenciosa, sempre observando. Em outra região dos Estados Unidos, um agricultor filmava o céu aberto sem esperar registrar nada fora do comum. Ainda assim, lá estava novamente a mesma forma vista em outros vídeos, semelhante a um balão metálico. O objeto avançava de maneira constante, em linha reta, com calma e precisão. Não balançava, não derivava, não parecia reagir às condições naturais do ambiente. Alguns espectadores sugeriram que ele parecia se deslocar em direção a algo invisível ou se afastar após concluir algum tipo de tarefa desconhecida. Avistamentos como esse passaram a ocorrer com mais frequência, levando muitos a questionar se esses objetos realmente tentavam se esconder. Para alguns, parecia exatamente o contrário. Surgiam de forma aberta, sem preocupação, como se a necessidade de permanecer ocultos estivesse chegando ao fim. Um objeto de formato triangular foi registrado emergindo do que parecia ser um hangar na área 51. Ele não acelerou nem tentou se esconder. Movia-se lentamente, com uma calma perturbadora, como se aquela manobra fizesse parte de uma rotina comum. O detalhe mais assustador era a ausência total de som. O objeto pairou no ar, permaneceu imóvel por alguns instantes e, de repente, simplesmente desapareceu. Desde então, outros vídeos semelhantes continuaram surgindo, todos ligados ao mesmo local. Quando registros tão parecidos aparecem repetidamente, a ideia de coincidência começa a perder força. A sensação é de que algo está sendo revelado aos poucos, peça por peça. O medo é real. E ele gosta de quem o procura. Nos vemos no próximo episódio, se você sobreviver até lá. Doesn't make sense.